Por que a Mona Lisa é tão famosa? Se você tem essa curiosidade e gostaria de sanar ela, fica até o fim do vídeo. Eu sou Jackson Mille e bem-vindo ao meu canal. A Mona Lisa de Leonardo da Vinci é talvez a obra de arte mais conhecida do mundo, mas você já se perguntou por que ela é tão famosa? Há várias razões por trás deste trabalho e combinadas elas criam uma história fascinante que sobrevive até os dias de hoje. Para entender por que a Mona Lisa continua sendo uma das imagens mais icônicas do mundo da arte, a gente precisa examinar sua história misteriosa, tentativa de roubo e técnicas artistas inovadoras. A técnica de composição da Mona Lisa faz dela uma das obras mais estudadas na história da arte e pelos artistas aprendizes. Efeitos de ótica são criados pelo posicionamento dos olhos e do seu sorriso discreto. Temos a impressão de sermos constantemente observados pela Mona Lisa, qualquer que seja a posição de onde você olha. Essa brincadeira demonstra os conhecimentos científicos e anatômicos de Leonardo da Vinci. Leonardo não foi o primeiro a criar a aparência de que os olhos estão seguindo a gente, mas o efeito está tão intimamente associado à sua habilidade que se tornou conhecido como o efeito Mona Lisa. Quanto ao famoso sorriso da Mona Lisa, as testemunhas contam que um grupo de músicos tocava durante as horas de trabalho do pintor para que ela mantivesse esse ar de feliz. O fundo é também um caso a se estudar. A técnica de esfumato é utilizada para criar uma perspectiva que funde de maneira suave. O esfumato é uma técnica artística usada para gerar suaves graduações entre as tonalidades. Esse é o famoso degradê ou esfumaçado. A Mona Lisa influenciou inúmeros pintores, dos contemporâneos de Leonardo até os artistas de hoje. Nos séculos após a sua criação, ela foi copiada milhares de vezes por artistas do mundo inteiro. Andy Warhol e Salvador Dalí também pintaram as suas próprias versões dela. Acredita-se que a pintura retrate Lisa Gherardini, a esposa de um rico comerciante de seda chamado Francesco del Giocondo. Um título alternativo da obra é La Gioconda. Você sabia que ela também tinha esse nome? Acredita-se que Giocondo tenha encomendado a pintura para comemorar o segundo nascimento do filho do casal. Ao longo dos anos, surgiram teorias de que Lisa Gherardini não era o modelo dessa pintura. Há muitas especulações de que a mulher misteriosa na imagem poderia ser uma das 12 nobres italianas da época. Existe outra teoria popular que a Mona Lisa é uma versão feminina do próprio Leonardo da Vinci. Durante séculos, a Mona Lisa ficou exposta no Louvre, geralmente desapercebida, mas em 21 de agosto de 1911 ela foi roubada da parede em um assalto que abalou o mundo da arte. O roubo aconteceu em uma segunda-feira, no dia em que o museu estava fechado. A ausência do quadro só foi notada na terça-feira. A polícia começou uma investigação e o centro permaneceu fechado durante uma semana em meio ao escândalo. É fácil assumir que o incidente causou tal sensação porque a Mona Lisa era a pintora mais famosa do mundo, mas naquele momento ela não era. O que realmente catapultou a fama foi o roubo. A cobertura midiática que ela teve durante o tempo que estava perdida foi o principal motivo da sua fama mundial. Antes disso, muita gente nunca tinha visto ou ouvido falar dela. A imagem começou a aparecer em noticiários, caixas de chocolate, cartões postais e anúncios publicitários. Multidões passaram a ir ao Louvre só para ver o espaço vazio onde ela costumava ficar. A polícia seguiu muitas pistas sem sucesso, até o poeta Guilherme Apolinari chegou a ser preso por uma semana, e até o seu amigo, o pintor espanhol Pablo Picasso, também foi suspeito do roubo. A Mona Lisa ela foi encontrada escondida em segurança nos apartamentos de Vicêncio Perugia, o verdadeiro ladrão por trás do roubo, a poucos quarteirões do museu. Apesar da fama, a verdade é que o ato aparentemente espetacular do ladrão não necessitou de nenhum plano grandioso. O museu tinha um sistema de segurança duvidoso e poucos guardas. O italiano havia trabalhado no Louvre em 1910 e tinha instalado pessoalmente a porta de vidro que protegia a obra-prima. Ele ainda tinha um uniforme branco que os empregados do museu usavam e sabia como a pintura estava presa. Eita, carioca.
Todos esses conhecimentos se juntaram quando ele teve a oportunidade. Após a sua captura, Perugia alegou que sua motivação era patriótica. Ele havia pensado que Napoleão havia roubado a pintura da Itália e que sua missão era devolvê-la para casa. Mas ele estava enganado. O quadro havia sido comprado pelo rei francês Francisco I no século XVI por uma quantia considerável de dinheiro. Como imigrante italiano, Perugia também argumentou que havia sido vítima de racismo por parte de seus colegas franceses. No entanto, ele havia feito uma lista de colecionadores de artes americanos, o que indicava que ele tinha plano de vender a obra. Há muitas hipóteses sobre os motivos do ladrão, mas até hoje a verdadeira razão permanece um mistério. Perugia não era um conhecedor da arte. Parte do motivo pela qual ele escolheu a Mona Lisa foi por conta do seu tamanho pequeno, que media 53 por 77 centímetros. A Mona Lisa tem sido alvo de outras tentativas. Em 1956, por exemplo, alguém jogou ácido na pintura e em outro ataque, uma pedra foi lançada. E em 2009, um turista russo jogou uma caneca de terracota na pintura, mas nenhum dano foi causado. Porque a Mona Lisa, ela fica dentro de uma caixa de vidro à prova de balas. Embora seja impossível colocar um valor em dólares numa pintura de 500 anos, estima-se que a Mona Lisa valha quase $1 bilhão. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pro YouTube entender que esse é um vídeo bacana e para ele mandar para mais pessoas. E se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa explicação. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, falou!